Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu estou aqui hoje com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e chairman da Jive Mauá, com 19 bilhões em ativos alternativos. Bem-vindo, Luiz. Opa, prazer enorme estar com vocês. Prazer é todo nosso aqui de ter um entrevistado de grosso calibre como o senhor. Luiz, tem umas perguntas aqui, acho que até aproveitando sua experiência no Banco Central, toda essa questão de conhecimento do senhor sobre política monetária, queria abordar essa última decisão do Copom, né? Foi a primeira com redução do ritmo de cortes, né? Passando de 0,5 para 0,25. Como que o senhor viu, de forma geral, essa decisão? Vamos lá, o Banco Central ele vinha dizendo que eram 2 de 50, na última reunião, na reunião anterior a essa agora, ele disse que seria 1 de 50, e no meio do caminho, entre uma reunião e outra, teve uma mudança importante de cenário, né? Primeiro, lá fora mudou a perspectiva de queda de juros, né? Porque a economia é forte, a inflação bem chatinha. O que está se colocando hoje é que provavelmente, se houver alguma queda de juros, será no segundo semestre, talvez mais para o último trimestre, né? Isso é uma mudança muito relevante. Além disso, nós tivemos aqui a flexibilização da política fiscal, né, do orçamento do ano que vem, o que gerou também uma percepção de um commitment não tão grande do governo com relação à sustentabilidade fiscal. Essas duas coisas somadas, o câmbio acabou escorregando, né, estava abaixo de R$5, foi para cima de R$5, isso tudo fez com que o Banco Central viesse a público e dissesse, olha, estamos vislumbrando um cenário diferente daquele da reunião do Copom. Na verdade, a gente vê 4 diferentes cenários, desde os mais positivos até os mais negativos. Então, o gato subiu no telhado. O que foi essa fala? Essa fala disse o seguinte, olha, o Banco Central está olhando então um ambiente diferente, muito provavelmente ele veio a público para nos dar um recado de que ele deve continuar o processo, mas provavelmente num passo mais lento, né? E eventualmente o final do processo um pouco acima do que se imaginava antes, porque esse cenário mudou bastante. Muito bem. Daí teve a reunião do Copom. A reunião foi 25 pontos, o próprio comunicado muito em linha com a decisão, mas teve uma novidade. Até ela não era uma gigante surpresa, podia haver dissenso, mas o problema foi que o dissenso ele acabou vindo daqueles 4 diretores que foram recém-nomeados para o Banco Central. Quer dizer, não dá para dizer que o Galípolo foi recém, porque faz quase um ano, né? Mas assim, foram os diretores que vieram indicados por esse governo. E daí fica a dúvida, será que com a saída, né, o final do mandato do presidente Roberto Campos e mais 1 ou 2 diretores no final do ano que vão trocar, será que eles serão substituídos por pessoas mais flexíveis, não tão focadas no centro da meta de 3%? Então, essa decisão, da forma que foi, gerou uma percepção de que podemos estar diante de um novo Banco Central a partir da saída do Roberto Campos. Não é que estamos, mas podemos estar. E isso, quer dizer, toda vez que você tem mais dúvida, você acaba sendo mais conservador, né? Então, o que a gente provavelmente vai ver são as expectativas para 25 e para 26 subindo, o que atrapalha, o que aumenta o custo da política monetária, atrapalha o trabalho do Banco Central, né? E se isso acontecer, pode querer dizer que a taxa final do Banco Central realmente seja mais alta, né? Legal, tem vários pontos aqui que eu queria abordar. Sobre a decisão, Luiz, o senhor achou que foi correta reduzir o ritmo de corte de juros nesse momento? Eu acho que sim. Toda vez que a incerteza aumenta muito, você deve ter mais cautela, às vezes fazendo a mesma coisa, né? Então, ele poderia ter feito 50 pontos com um discurso para frente mais duro, ou 25 pontos, como ele fez. Eu acho que as duas decisões, para mim, elas não quer dizer que elas sejam erradas, nenhuma nem a outra.
uma questão de estilo nesse caso, né? E eles falam, olha, eu prefiro, para continuar com uma credibilidade firme, eu prefiro 25 pontos, como foi o que eu falei, o Banco Central falei. Agora, a maneira que veio a decisão coloca uma certa dúvida, principalmente a partir de dezembro desse ano, né? E a incerteza aumenta se nas próximas decisões também tiver esse cupom dividido? Então, a gente vai ter que ver a ata para ver o quanto bem explicado vai estar, e é importante que seja muito bem explicada essa divisão de opiniões. Eu acho que o Banco Central vai vir com explicações, sim. Agora, precisamos ver as próximas reuniões, né? Porque, de novo, uma coisa é o discurso, outra coisa é o que você faz. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Às vezes você teve uma decisão que não foi unânime agora e a próxima vai ser unânime. Por exemplo, que ele faça 25 na próxima é unânime. Isso vai reduzir um pouco essa percepção, essa dúvida que eu acabei de comentar, né? Uhum. A gente poderia esperar, então, mesmo em caso de uma decisão unânime ali de um corte de 0,25, a gente poderia esperar que talvez a mudança de presidência no Banco Central, mudança do corpo diretivo, traga menos mudança na condução do Banco Central também. Sim. Toda mudança como essa traz incerteza. Se for uma decisão unânime na próxima reunião, vai reduzir essa incerteza, sim. Uhum. E, Figueiredo, para a taxa terminal, né, talvez a última e antes do fim do ciclo, como que está a expectativa do senhor para isso? Olha, eu era daqueles que achava que podia ser 9% ou um pouco abaixo de 9%. Por quê? Porque se a nossa inflação está entre 3% e 3,5%, e o Banco Central, o cálculo do Banco Central é que o juro neutro é 4,5%, né? Então, 4,5% mais 3,5%, você está falando de uma taxa de um dígito, né? Então eu achava que entre 9 e 8,5 era razoável, ainda era uma taxa um pouco acima do neutro, mas dado esse ambiente eu achava razoável acontecer. Acontece que nós tivemos a questão fiscal, que é um ponto muito importante. Na verdade, o Banco Central ele não atua no lado fiscal, mas ele infelizmente tem que reagir a isso, né? E com essa percepção mais negativa com relação à sustentabilidade fiscal, as expectativas de inflação já estavam subindo. Então, de novo, o que o Banco Central reage? Ele não reage ao fiscal, ele reage às expectativas que vieram por conta dessa mudança, né? Então, isso gera um grande desconforto, porque se a gente não tiver as expectativas ancoradas, a inflação não será 3, 3,5, ela vai ser talvez 4, talvez 4,5. E isso tudo muda o jogo para uma taxa de juros nominal lá na frente, né, do final do ciclo, muito mais alta. O mercado projeta hoje já, eu diria que a moda está em 10%, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Eu acho uma taxa muito alta se nós alcançarmos os 3, 3,5. Só que nós tínhamos poucas dúvidas disso. Agora nós temos mais dúvidas, porque as expectativas estão subindo, justamente porque as pessoas estão com mais receio que se vai ou não acontecer. E daí é natural se prever uma taxa terminal mais alta, né? Então, assim, eu acho que o mercado está reagindo como ele tem que reagir. Eu não acho que o Banco Central vai ser daqueles completamente lenientes, como foi na época da Dilma, etc. E daí, assim, pode ser qualquer coisa. Eu não acho que isso vai acontecer. Talvez na margem seja um pouco mais, vamos dizer, leniente ou menos focado nos 3, que vai ter o seu custo, né? Se esse for o caso, é muito provável que a gente fique realmente nos 2 dígitos, né? Mas a gente tem que deixar andar um pouco mais, ver os próximos cupons para ter um pouco mais de segurança até onde a gente vai. E qual talvez foi o principal driver? Tem alguns, né, que a gente já colocou aqui na mesa, a política monetária dos Estados Unidos, né, acho que foi logo no comunicado a primeira coisa citada ali, né, a questão de talvez um atraso para o início dos cortes lá. Teve a questão da meta e a questão das expectativas de inflação aqui, né, meta fiscal, né, que foi alterada.
Qual talvez tenha pesado mais para essa redução do ritmo de cortes? No final das contas, o que o Banco Central está olhando é a inflação, né? Então eu diria que as expectativas, porque nós estávamos semi-ancorados, vamos dizer, porque a meta é 3%, as expectativas estavam em 3,5%. E elas começaram a subir. Quando começa a subir, você não sabe onde para, né? Quando nós tivemos a mudança, né, fiscal, que no final não é a mudança fiscal que faz assim, as pessoas terem muito receio, até porque o mercado projetava um resultado fiscal bem pior. Mas é uma percepção de que, olha, se vier mais receita, o governo vai gastar. Se vier menos receita, o governo vai mudar a meta. Então, ele tem menos compromisso com a meta. Sim. Então, isso acabou dando mais combustível a essa mudança de expectativas, né? E o próprio Fed também, até com câmbio mais alto, e eu diria que teve um pouco mais de combustível vindo da última reunião do Copom. Luiz, pensar em mudança, dada essa alteração já esperada da composição do Banco Central, é possível vislumbrar talvez uma mudança da meta de inflação nos próximos anos, ou isso está fora da mesa, talvez? Eu acho que por enquanto está fora da mesa e eu espero que continue fora da mesa. Vai ter uma discussão agora em junho, de novo, mas quando a gente fala de junho, a discussão é sobre a meta 2 anos à frente. Uhum. Né? Então, do ano que vem, de qualquer maneira, estaria fora da mesa, a não ser que eles mudem tudo. Eu não acho provável, tá? De novo, quando você tem coisas desse tipo, como a decisão dividida, do jeito que foi, suscitam uma série de fantasmazinhos, né, que você não sabe, mas eu acho pouco provável que eles, sabe aquele negócio, já tá um fogo ali, vão colocar mais gasolina. Sim. Eu acho pouco provável, e daí, por conta do regime, seria só no ano que vem, em junho. Então eu acho que está fora da mesa, muito provavelmente fora da mesa. E Ferreira, você falou que antes a previsão era de uma Selic terminal de 9, 8,5. Agora, qual que é a sua previsão, assim? Eu acho que é mais perto de 10%. Mais perto de 10%. Agora, é mais perto de 10%, mas se nós não tivermos um Banco Central que esteja olhando de uma maneira diferente do que a gente vê hoje, ou seja, se a gente continuar tendo de maneira diferente, mas a gente continuar tendo um Banco Central focado na meta de 3%, é possível que ao longo do ano que vem haja alguma queda de juros. Ou seja, não daí, em vez de ser a taxa final, é uma pausa para a gente ver um pouco mais à frente. Mas isso vai depender muito do quê? Das expectativas, que dependem do quê? Da postura do governo com relação à questão fiscal. Claro, depende também um pouco do ambiente externo, o Fed, etc., que assim, todo mundo tem dúvidas. Eu acho que o juro nos Estados Unidos ele está bastante alto, o suficiente para esfriar o que a economia americana precisa para que a inflação fique sustentavelmente baixa. Mas a gente ainda tem que ver esse processo acontecer. Tem espaço para corte de juros nos Estados Unidos esse ano? Eu acho que sim. De novo, qual é a questão hoje? A questão hoje é que a economia em nenhum momento esfriou o suficiente para que a demanda e a oferta se encontrem, ou se encontrasse até agora, né? Ou seja, o PIB potencial americano é em torno de 1,80 e não teve nenhum momento que a economia cresceu menos de 2. Numa situação dessas, não tem jeito, né? Desemprego muito baixo, o custo da mão de obra continuando a subir com números bastante elevados, para uma meta de 2%. Então, de novo, o Banco Central já colocou o juro num nível relativamente alto, mais alto em muito tempo. Ele tem que esperar mais para que as coisas aconteçam e ele possa reduzir. Para mim, muito provavelmente ele vai conseguir reduzir sim, mais para o último trimestre do ano. Talvez uma queda, eventualmente. Se o cenário for muito benigno, 2 quedas, mas não mais do que isso. Figueiredo, vai ter eleição nos Estados Unidos, presidencial, né? E isso, de certa forma,
modifica a estratégia, pode modificar a estratégia do Federal Reserve em termos de não cortar durante o período eleitoral, o período de mais comícios ali, e deixar para depois, ou pouca interferência? Em geral, os bancos centrais, eles procuram não fazer nada no período mais crítico da eleição, né? Eu acho que é natural isso, porque não vamos criar marola no momento que a gente não deve fazê-lo. Esse é o ideal, mas não quer dizer que seja o possível, né? Isso depende muito da conjuntura. Infelizmente, porque o Banco Central americano cometeu um monte de erros nos últimos anos, ele fica toda hora flertando com queda. E o que acaba acontecendo, quando ele fica fazendo isso, qual é o efeito? O efeito é que, no final, quando o Fed sobe os juros, o que ele está querendo provocar? Que as condições financeiras fiquem mais apertadas e, com isso, a economia esfrie. A demanda dê uma esfriada. Ele até agora não conseguiu fazer isso, apesar do juros ser mais alto. Uma das razões por ele não ter conseguido foi essa história de ficar flertando com queda. Né? Tudo bem, está mais alto hoje, mas vai cair logo em seguida. A condição financeira fica naturalmente mais frouxa, né? Então isso atrapalhou, ele se atrapalhou, né? Porque o juro está relativamente alto. Muito bem. Agora ele tem que ser um pouco mais durão e dizer, olha, eu vou fazer quando der para fazer, que eu não sei bem quando é. Que é mais ou menos o discurso que ele começou a fazer recentemente, né? Que provocou toda essa mudança recente, etc. Vamos esperar que ele continue assim, não flerte rapidamente de novo, porque teve um blip de inflação para baixo com queda de juros, porque isso aí é contraproducente, né? Então, mas tudo isso somado, ou seja, em termos de temos as condições necessárias para esfriar a economia e o Banco Central no final poder reduzir os juros, a resposta é sim. Vai depender um pouco mais do tempo. A política fiscal, ela nos Estados Unidos é muito frouxa, mas na margem ela não está sendo expansionista, o que ajuda. No passado foi muito expansionista, isso atrapalhou o Banco Central. Agora não. A própria curva de juros hoje, de médio e longo prazo, ela também carrega algum prêmio, até por conta do enorme aumento do endividamento americano, né, que hoje está em 125% do PIB. Isso, no final, ajuda um pouco a política monetária, porque torna as condições financeiras um pouco mais duras, né? E, Figueiredo, qual que é o risco, talvez, do Fed demorar demais para cortar e na hora que ele decidir cortar, a economia americana passar por aquele lagging, né, que tem da política monetária e começar a sofrer, mesmo depois do início de corte de juros? No final, como o bias é muito pró-crescimento, isso não é só nos Estados Unidos, né, mas na Europa também, em outros lugares. Aliás, a Europa vai poder reduzir, porque ela foi bem mais firme e a atividade sofreu mais, né? A atividade esfriou mais. Então a Europa, que sempre está atrasada com relação aos Estados Unidos, dessa vez vai vir na frente. Provavelmente agora em junho eles vão reduzir. Mas assim, o Fed, ele tem que mudar muito de comportamento, né? Porque quando eles já começam a achar, já começam a dizer que vai dar para reduzir. Então eu acho que a gente não corre tanto risco de, sei lá, entrar numa recessão, mesmo leve e tal, porque eles têm esse bias muito para reduzir logo em seguida, né? Eu não acho que isso vai acontecer, mas assim, precisamos, sem dúvida, reduzir a atividade. Senão, assim, com o emprego, o aumento do custo de emprego do jeito que está indo, não tem muito o que fazer, né? Tem até gente que chega a falar em aumento de juros. Eu não acho que seja o caso, tá? Mas assim, nós não chegamos lá ainda definitivamente. Temos que esperar mais para ver os efeitos, se a gente consegue chegar lá. E, Figueiredo, qual que é a sua avaliação, assim, em termos gerais, desse processo que o Fed pegou, né? A inflação chegou a ter deflação ali durante a pandemia, depois a inflação veio com tudo, o Fed subiu os juros, a inflação caiu. No mercado, assim, falando com gestores, muita gente elogiava o Fed, né? Falou, nossa, ele conseguiu fazer algo quase impossível, um pouso suave na economia americana, né? Mas o pouso ainda não veio, né? É o que alguns falam, hard landing, soft landing ou no landing. Não teve landing. Ou seja, não teve pouso. Eu acho, a minha nota do Banco Central é ruim, porque ele foi guiando, misleading o mercado o tempo todo, né? Primeiro, ele ficou durante muito tempo com o diagnóstico errado.
achando que era um problema de oferta, que quando as cadeias produtivas se arrumassem após a pandemia, estava tudo certo, esqueceu que o governo americano enfiou um volume de dinheiro enorme na mão das pessoas, que tem esse excesso, entre aspas, de poupança, que ainda, inclusive, não acabou, né? Toda hora vai acabar, mas não acabou até agora, né? Então, e ele ficou muitas vezes, se a gente for olhar quantas vezes o FED falou, olha, logo em seguida eu vou reduzir e teve que abortar, pô, pelo amor de Deus, foi muitas vezes. Então, assim, ele errou muitas vezes, né? No final, as pessoas têm forte a crença de que o Banco Central vai fazer a coisa certa. E foi por isso que as expectativas lá não desancoraram muito. Mas, assim, que ele ficou... eu diria o seguinte, o FED ampliou sim o custo da política monetária, da redução da taxa de juros, né, nos Estados Unidos. O que precisaria para o FED começar a cortar os juros? Qual o sinal que precisaria ter? O sinal é o mercado de trabalho ficar bem mais frouxo do que está, talvez um ponto e meio mais frouxo, e a gente vê o custo de mão de obra começar também a arrefecer, a andar mais num padrão tipo 2%, alguma coisa assim. Essas coisas não aconteceram ainda, né? Os dados do mercado de trabalho, dadas as condições atuais, eles ganham ainda mais relevância em relação aos de inflação, da inflação corrente? Sim, porque sim, porque a inflação corrente ela é a consequência de uma série de coisas. Principalmente uma demanda mais forte, um mercado de trabalho mais aquecido, né? Então, se você vê o mercado de trabalho começar a desaquecer, você vai ver logo em seguida uma inflação mais tranquila, né? E o que aconteceu, que foi que gerou, vamos dizer, um Banco Central mais animado em reduzir os juros, chegou a se projetar que em março ia cair o juro, março desse ano, esse março que passou. Foi por quê? Porque a inflação, ninguém soube explicar muito bem, ela caiu fortemente, isso foi no mundo inteiro, foi aqui no Brasil, foi na Europa, foi nos Estados Unidos. Então falou, opa, o trabalho está feito. Só que não, porque, de novo, a demanda continua muito forte, né? Não dá para escapar. É um pouco aquela história, né? Tem várias coisas nos livros de macroeconomia que as pessoas acham que dá para rasgar, né? Leis, etc. Essa ainda não está dando. É meio a lei da gravidade. Essa aqui ainda não dá. Voltando aqui para o Brasil, pegando até esse gancho da taxa de desemprego, abaixo de 8% aqui, né? Quão apertado está a nossa taxa de desemprego? Olha, nós estamos vamos dizer, sabe, mares nunca navegados, né? Tem uma medida que é a medida de, vamos dizer, taxa de desemprego de equilíbrio, né, que é a chamada NAIRU, né? Só que essa medida, ela no final é uma média móvel da história. Como nós tivemos um desemprego muito maior, então o que se supõe é que se ele cair mais do que a média recente ou de algum tempo, vai pressionar o preço de salários e com isso vai gerar inflação. O que é interessante, e muita gente achava que podia ser acima de 9 essa taxa de desemprego de equilíbrio. O que a gente está vendo é que ela é mais baixa do que isso, né? Bom, mas por que é mais baixo do que isso? A gente tem testado níveis mais baixos e não tem vindo a inflação forte no mercado de trabalho. Se a gente for olhar o que se fez nos últimos 6, 7 anos, foi um volume enorme de reformas. Macro, mas muitas reformas micro. É muito difícil você modelar essas reformas, o impacto tanto no PIB, quanto no mercado de trabalho, quanto na inflação, etc. É muito difícil. E por isso, não é por outra razão, que os economistas têm, inclusive, errado muito no PIB para frente, né? Se você olhar os últimos 4 anos, o erro é gigante. O ano passado, não, vai ser 1% ou menos de 1%, foi quase 3%. Né? É muito erro, né? E nos anos anteriores isso aconteceu também. Então, essas reformas micro, elas têm um impacto também no mercado de trabalho. Além disso, teve uma mudança, que eu diria que é uma mudança estrutural, que é você aceitar muito, mas muito mais do que antes, o trabalho à distância, né? O trabalho online, né? Então, no passado, como você não aceitava, você precisava ter em determinado lugar pessoas trabalhando presencialmente. Hoje você consegue complementar a força de trabalho daquele lugar com gente à distância.
Na área de tecnologia, isso é muito comum, né? Por exemplo, programadores, etc., eles nunca estão no lugar que está a empresa presencialmente, né? Isso ampliou, vamos dizer, o mercado de trabalho naquela região com gente de outra região, né? Então isso ajudou a que no final essa NAIRU fosse mais baixa. E esse volume enorme de reformas foram muito nessa direção também. E qual é o efeito desse volume de reformas e desses efeitos no PIB potencial brasileiro? Aumentou? Assim, sem dúvida que é para cima. Quando você conversa com quem faz assim, muito essa parte de numerologia, né, os econometristas, eles têm muita dificuldade de colocar nos modelos, porque outro dia conversando com um deles, um muito bom economista, ele disse, olha, eu tenho uma dificuldade enorme de colocar, porque eu não consigo ver o fator causalidade dessas reformas aqui a modelagem, mas quando eu vejo ex post, eu vejo que estava lá. Então é difícil você colocar ex ante, porque você não tem uma evidência muito clara que aquilo tem um impacto grande. Mas depois, quando eu olho para frente, depois de passado, eu vejo que sim. Então é uma dificuldade, né? Os próprios modelos, eles têm que ter um prazo mínimo de dados, etc. E quando você tem, entre aspas, quebras estruturais, que são essas reformas, eles têm realmente, por definição, uma dificuldade enorme de capturar. E quanto seria, talvez, o PIB potencial brasileiro? Eu diria que o potencial brasileiro ele é superior a 2%. O nosso número é em torno de 2,5%. Mas, sim, entre 2 e 2,5% eu não vou brigar. É alguma coisa por aí que é baixo, mas já foi perto de zero. Perto de zero? Quando que estava perto de zero, por exemplo? Até um pouquinho antes, sei lá, na segunda metade, entre 2015 e 2020, você tinha um PIB potencial muito mais para perto de zero. Para esse ano, Figueiredo, qual que é a expectativa de crescimento da Jive Mauá? É um pouco acima de 2%, eu diria entre 2,20 e 2,5%. Estava mais animado, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, a situação lá fora, aqui um juro na margem mais alto, um câmbio um pouquinho mais depreciado, essa coisa do Rio Grande do Sul que ainda não é difícil saber de que número a gente está falando, né? Mas não é um número muito pequeno, não. Então a gente acha que entre 2 e 2,5, acho que é um bom número. Hoje mesmo o seu Focus, né, teve revisão para cima do IPCA e do PIB também. Sim. Eu queria entender como que essa questão do Rio Grande do Sul ela pode, talvez, piorar a situação tanto em termos de inflação, produtos, falta de produtos, oferta, e tanto do lado do crescimento também. Tá. Então, são um monte de efeitos ao mesmo tempo, né? Mas vamos pegar dois efeitos relevantes, né? Quando você fala em termos de inflação, pode ser que o impacto não seja tão grande. Por quê? Lá tem uma série de produtos agrícolas que são que vão ficar em falta, né? Porque, enfim, ficou tudo debaixo d'água. Mas você consegue importar. Então você consegue mitigar a questão de inflação, embora tenha algum impacto, claro. Mas do ponto de vista de crescimento, né, esses dias a gente estava olhando um pouco esses números, o setor agrícola ele ia andar mais ou menos 1% positivo, alguma coisa por aí, entre 0% e 1%. Esse número deve ser menor, deve ser negativo em 3% ou talvez até um pouco mais. Tá? Então tem esse efeito. Isso muda a política monetária? Não muda. Por quê? Porque é o que os economistas chamam de choque de oferta, que não é o que o Banco Central consegue atacar ou consegue trabalhar, né? Ele sempre consegue trabalhar no lado da demanda, né? Uhum. Nesse sentido, que nós vamos ter... Foi um caos que aconteceu, uma catástrofe muito grande, cidades inteiras ficaram embaixo d'água. O que provavelmente nós vamos ter, assim, que os índices vão capturar, é que provavelmente, principalmente no final desse segundo semestre e início do ano que vem, a gente vai ter todo o trabalho de reconstrução. E esse trabalho vai trazer PIB, né? Porque no final, quando você destrói, como o PIB é fluxo, ele não é estoque, você destrói uma cidade. Quanto é que caiu o PIB? Zero. E o trabalho de reconstrução faz com que o PIB
cresça, né? Então você vai ter um efeito menos negativo, porque PIB é fluxo e não estoque. Tem a questão das fábricas paradas também, né? Assim, Sim, não não, então, não, tem, mas o efeito é muito menor do que uma cidade inteira arrasada. Mas quando você reconstrói essa cidade... No líquido é maior para o PIB ainda. É um pouco, porque é fluxo e não estoque, só por isso. Então, de certa forma, essa tragédia pode aumentar o PIB, assim, em termos... No ano que vem. Esse ano, provavelmente não. Esse ano vai ter... O PIB vai sofrer por conta disso, né? Eu acabei de comentar, né? O PIB agrícola, que é relevante, ele vai ser um positivo, provavelmente vai ser 3 negativo, né? Então, tem esse efeito e alguns outros efeitos também. O que eu estou dizendo é que, no momento da reconstrução, você tem uma ajuda grande, um volume de investimento importante, né? E ainda sobre o crescimento... Luiz, principalmente pegando no ano passado, aqui saiu um dado até que relativamente recente, do FMI, que o PIB global cresceu 3,2% no ano passado, né? O Banco Mundial tinha projeção de 1,7%. O que explica esse movimento? Aqui no Brasil tem a questão das reformas, né, que estaria ajudando a crescer acima das expectativas do Brasil, mas no mundo, assim, o que talvez estaria... Porque principalmente nos Estados Unidos, né, o crescimento tem superado as estimativas, o que tem feito o mundo crescer mais do que o esperado pelos economistas? Então, o que eu acho é que existe um bias muito grande no mundo por mais crescimento, né? Até tolerando mais inflação e principalmente tolerando políticas fiscais muito lenientes, muito até, eu diria, irresponsáveis, tá? É que você falava, um país de primeiro mundo, ele é irresponsável. Ele é irresponsável, só que existe uma crença tão grande que ele em algum momento passará a ser responsável que o custo acaba não sendo tão grande. Sim. Não é como no caso brasileiro, que tem uma hora que as pessoas rejeitam a dívida, né? Como aconteceu em 2002, né? Mas, então tem esse bias, e o que acabou acontecendo foi a Ásia, que até tinha esse receio de que ela ia crescer, a China principalmente, muito menos, não aconteceu. Estados Unidos, vem vindo muito mais forte, muito mais dinâmico do que se imaginava, mesmo com o juro tão alto. Tudo bem que o FED tem ajudado um pouco essa história. No caso da América Latina, principalmente o Brasil, se imaginava que ele ia crescer menos de 1%. Até abril, maio do ano passado, a projeção era de 1% de crescimento, veio 3% ou 2,80%. Então, eu diria que é uma mistura de coisas, mas principalmente a Ásia vindo melhor, esse bias, principalmente nos Estados Unidos, também mais positivo, aqui essa surpresa. Acho que é um pouco disso tudo. E esse custo do aumento de endividamento de países desenvolvidos, assim, nessa própria mesa já sentou gestores que falaram que era uma bomba relógio isso aí, que poderia estourar a qualquer momento e virar talvez uma principal preocupação do mercado. Tem gente que falou que, não, isso aí se resolve. Como que o senhor vê essa questão? Eu assim, primeiro, eu não acho um caminho razoável, eu acho que é um caminho ruim, quer dizer, vamos lembrar, antes de 2008, antes da crise, a dívida PIB americana era de 50% do PIB. Daí veio a crise, eles gastaram uma fortuna de várias maneiras diferentes, a dívida PIB foi para 80%, 90%. E da pandemia para cá foi para 125%. É um absurdo. Se fosse o Brasil, já estava explodido. Ou um país emergente já estava explodido. Mas, de novo, existe uma crença muito grande que eles vão resolver. Tem uma outra coisa também, que é o seguinte, se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, quem foi o grande comprador de dívida pública? Os bancos centrais. No Brasil, é proibido. O Banco Central brasileiro não pode comprar dívida do Tesouro, tem que ser o mercado. Só que principalmente nos Estados Unidos e na Europa, se comprou um caminhão. No caso da Itália, acho que foram 3 ou 4 anos que o ECB comprou toda a dívida que estava vencendo e mais o déficit, né? Ou seja, mais do que ela cresceu, né? O mercado comprou 0. Acabou o mercado praticamente secundário de dívida pública na Itália. É uma loucura, ou seja, é financiar descaradamente, ou no final monetizar, né, a dívida via o seu Banco Central. Mas o mercado topou.
Agora a gente está vivendo um pouco as consequências, não dá mais para fazer isso, né? Lembra que o Fed começou a reduzir o seu balanço, ele já está reduzindo uma velocidade menor, porque como o mercado está vendo que a dívida PIB ficou alta demais e que a política fiscal ela é uma política expansionista nos próximos anos, ou seja, não tem nenhum cheiro de ajuste para parar de crescer a dívida PIB. E o Fed ainda querendo diminuir o seu balanço, o mercado falou, peraí, vamos com calma. Hoje, eu diria que você tem, na curva longa americana, pelo menos uns 25 basis points ou mais de prêmio de risco da dívida. O que eu acho que provavelmente vai acontecer é que esse prêmio vai crescer no tempo, em algum momento, vamos dizer, o Congresso, o governo americano vão falar, a gente está brincando demais com o precipício aqui, vamos tomar jeito. Então, eu não acho que vai explodir, nada disso, mas eu acho que talvez tenha um momento um pouco hora da verdade, mas os governos vão acabar reagindo a ele. Né? Sempre reagiram, eu acho que não tem razão para a gente achar que seja diferente, embora o bias seja no contrário. Né? Mas tá mais de uma década que os caras não param de gastar. Né? Acho que eles esqueceram como é que é ajustar. Né? Enfim, então no final eu acho sim que essa é uma questão. Eu acho sim que é uma questão relevante. Até alguns meses atrás eu fiz um artigo sobre isso, um artigo que eu faço mensalmente. Mas, para mim, vai se traduzir em prêmio de risco. Não vai se traduzir uma rejeição da dívida ou coisa desse tipo. Né? Essa questão do Banco Central comprar a dívida e vender a dívida é o que os economistas chamam de quantitative easing, quantitative tightening? Ou... Sim. Só que eles foram lá e compraram. Não era quantitative. Assim, uma coisa é... O que é o quantitative easing ou tightening? É você ajudar via quantidade de liquidez no sistema a política monetária. Uhum. Então, naquele momento lá da crise de 2008, vamos comprar tudo que é título, encher o mercado de liquidez, que isso vai ajudar a impulsionar, além da taxa de juros a quase zero, a impulsionar a economia. Isso é uma coisa. A outra coisa é você fazer um déficit gigante e o Banco Central comprar tudo, que foi o que eles fizeram. Né? Assim, aliás, é até interessante que o Brasil foi um dos poucos países no mundo que gastou muito lá no ano da pandemia e já ajustou no ano seguinte. O resto continua mandando pau. Eles estão indo contra a credibilidade deles. Tem algum momento que o mercado começa a cobrar uma conta mais alta. Já está sendo paga uma conta maior. E uma outra coisa que tem também é o seguinte, é que o que se imaginava é que o Fed ia ter que subir o juro, rapidamente ia poder reduzir. O que quer dizer que o custo de rolagem da dívida ia subir um pouco rápido e depois ia voltar. Isso não está acontecendo. Ou seja, o Tesouro americano está pagando uma taxa bem mais alta por muito mais tempo. Ele está rolando muito mais dívida, emitindo muito mais dívida a uma taxa muito alta. E a questão dessa rolagem, além de alguns autores internacionais, li ali que talvez a economia americana não tinha sofrido tantos efeitos da alta de juros, porque as empresas, no momento de juro baixo, tinham estruturado sua dívida para pagar menos. Com essa demora mais que o esperado para começar a cortar, qual que é a chance das empresas terem que renegociar a dívida a juros mais altos e isso terem efeito algum ali no balanço delas? Então, lá, né, quando o cara faz uma emissão, ela é muito longa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Uhum. Então, assim, claro que algumas estão sendo pegas no meio do caminho, estão tendo que renegociar mais caro. Certo. Isso, sem dúvida, está acontecendo. Quando você olha o mercado mesmo de imobiliário, isso está acontecendo bastante, né? O custo lá está muito alto para rolagem de dívida ou para novos empréstimos, etc. Mas eu diria que, quando você olha do ponto de vista sistêmico, não é tão relevante que possa dar um imbróglio maior para essas empresas. Né? E nesse processo recente, o que aconteceu é que, principalmente as empresas maiores, por exemplo, as empresas de tecnologia, o crescimento de lucro tem sido muito grande, muito grande. Então, quando você tem um aumento do custo de endividamento, uma coisa é quando você não consegue ampliar o seu lucro, outra coisa é quando você consegue.
né? A economia crescendo mais, e até por conta dos próprios avanços tecnológicos, etc., essas empresas estão fazendo muito mais dinheiro, né? Então elas conseguem compensar. Isso é mais complicado para as empresas, eu diria, mais high yield, né? As empresas mais que têm um tamanho menor e tal. E pegando esse gancho das grandes empresas de tecnologia, Luiz, inteligência artificial, como que você tem visto esse tema? Quais são, talvez, possíveis impactos na macroeconomia de forma geral? Olha, primeiro, eu tenho uma visão há um bom tempo já que a tecnologia ela já tem um efeito muito grande na nossa economia, principalmente nas economias de primeiro mundo, mas também aqui no Brasil. Até, sei lá, talvez 10 anos atrás, era muito mais no mercado de bens, né? Que o custo de bens, o preço de bens caiu brutalmente, todo ano eram preços, no final era uma parte da inflação que vinha negativa. De um tempo, então, de 10 anos para cá, talvez 8 anos para cá, passou a impactar também a área de serviços, né? Airbnb, todos esses, Uber. Ou seja, você hoje tem muito mais serviços disponíveis e o preço médio caiu bem. Eu acho, e essa é uma parte muito mais relevante da economia, né? 3/4 da economia é serviços. Então, na medida em que os serviços vão sendo afetados pela tecnologia, né? De novo, por disponibilidade de serviços a custos mais baixos, etc., isso tem um efeito desinflacionário. Então, eu acho que a gente já está embaixo disso. É que depois nós tivemos uma pandemia. Então, outros efeitos mais de curto prazo que passaram esse efeito, que é um efeito, eu diria, mais estrutural. Uhum. Então, assim, o que explica, na minha visão, um juro tão baixo durante tanto tempo, sem inflação, tem a questão demográfica nesses países, mas principalmente a tecnologia. E é muito difícil capturar isso nos índices. É muito difícil você entender, por exemplo, né, aqui a revista Exame, ou a Exame, começou a usar, sei lá, inteligência artificial, com isso ela faz muito mais coisas, ou várias coisas de tecnologia, ela faz muito mais coisas que fazia antes. Aonde isso é capturado? É difícil, mas para a empresa vai fazer muito mais resultado, enfim, vai poder empregar mais gente, uma série de coisas vão acontecer nessa empresa, mas como é que os índices vão capturar? É muito difícil que eles consigam capturar. Uhum. Então, muitos economistas ficaram na dúvida por que o juro podia ser tão baixo e não tem inflação. Para mim, a explicação, é uma hipótese forte que eu tenho, é muito explicado pela tecnologia. Vale isso para PIB, vale para uma série de coisas. Muito bem. A inteligência artificial é mais um ingrediente. Eu sou daqueles que acham que realmente isso vai acelerar o desenvolvimento. Sempre essas coisas são concentradoras, porque os grandes têm mais capacidade, mas tem um outro lado que pequenas empresas também conseguem usar cada vez mais a inteligência artificial do seu lado. Eu acho assim, vai ter um impacto muito grande. Tá? Então, ao longo dos próximos anos, eu vejo mais fatores desinflacionários. Uma outra coisa que aconteceu muito sei lá, algumas décadas para cá é que, para o mesmo investimento financeiro, sai do outro lado muito mais investimento de capital mesmo. Ou seja, será para eu investir numa máquina, como ela custa mais barato, por exemplo, eu gasto menos para investir na mesma máquina, mais moderna, etc. e tal. Para eu fazer qualquer coisa no lado de investimento, custa menos reais ou menos dólares para você conseguir o mesmo investimento fixo, né? Uhum. Ou seja, o capital está se tornando mais abundante. Temos essa questão cíclica agora, de inflação, etc., mas o que está acontecendo estruturalmente, para mim, tem muito essa força. O que quer dizer que, no final, o juro neutro da economia é mais baixo. Né? Se imaginava que o juro neutro nos Estados Unidos era 0,5% positivo a 1% positivo. A história, né, vamos dizer, mostrou que né, vamos dizer, a nossa experiência empírica é que foi 0, ou menos do que isso, ou menos de 0. Né? Até talvez juro negativo, era o juro neutro lá. O juro neutro era negativo? Mas por quê?
coisas que a gente ainda tem que aprender que estão tendo o seu efeito. Eu acredito bastante na tecnologia. Hoje estaria quanto o juro real americano? O juro neutro, eu acho que hoje ele está um pouco mais alto, por conta de toda a situação que eles têm lá, até de endividamento maior, etc. Eu acho que ele deve estar perto de 0,5%. Tá? Ele subiu um pouco recentemente, mas, de novo, tem porque o juro neutro, ele também tem, ele é cíclico, não é uma coisa quase imutável, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Mas, passada essa fase toda, e se, vamos dizer, eles segurarem um pouco a questão do endividamento e tal, eu acho que o juro neutro pode se tornar negativo mais à frente. E Luiz, ainda sobre produção, tecnologia, nos últimos anos para cá, até questões geopolíticas envolvidas, cresceu bastante aquela teoria do nearshoring, né? As empresas colocando os meios de produção mais próximo do lugar de consumo, né? Enfim, basicamente empresas voltando para o Ocidente, né? Empresas ocidentais voltando para o Ocidente. Como que você vê esse impacto na China e como que talvez o Brasil pode se beneficiar desse movimento? Tá. Primeiro, um ponto esse é um fator inflacionário, né? Tanto esse fator, vamos dizer, vindo da geopolítica. Agora a gente está meio que separando, né, entre Ocidente e Oriente, né? Então, sem dúvida que isso é um fator inflacionário. O Brasil nessa história, né, então, de novo, né, você tem vários fatores para um lado, vários fatores para o outro, esse é um fator que vai, ao longo do tempo, ajudar. A globalização ajudou muito para a inflação ser muito baixa, né? Hoje, por exemplo, a China tem tido um papel de pressionar a inflação para baixo grande. Ao longo do tempo, essa questão geopolítica atrapalha isso tudo. Então, de um lado a tecnologia ajudando, esse lado atrapalha. Muito bem. E o Brasil? O Brasil adora perder uma oportunidade, mas ele, assim, é campeão em perder oportunidades, né? Talvez seja o caso de novo. Quer dizer, você não vê um foco do governo relevante em se aproximar das grandes cadeias de produção e coisas desse tipo. Você não vê isso acontecendo, a não ser na área agrícola, né? O Brasil tem uma vantagem competitiva, uma produtividade excepcional, enfim. E essa área, se o governo não se meter, ajuda. Mas, assim, qual é o grande acordo que esse governo está pensando em fazer? Eu não consigo ver nenhum. Então, assim, o Brasil, sem dúvida, ele é beneficiado, mas eu não vejo um movimento arrumado do Brasil nessa direção. O Brasil tem a questão da própria matriz energética nossa, que é, talvez a melhor do mundo, ou das melhores do mundo, né? Mais limpas e tudo isso. Então, o Brasil devia ser um baita líder nisso. Eu não estou vendo isso acontecer. Entende? Então, enfim, infelizmente, eu acho que a gente vai perder mais essa oportunidade. Um pouco a gente vai surfar um pouco essa oportunidade, mas eu acho que é muito menos do que potencialmente a gente O que precisaria para o Brasil conseguir abraçar essa oportunidade? Não, é o Brasil ir atrás das grandes cadeias e falar, vem cá, sei lá, Estados Unidos, vem cá. Vamos, agora tem essa questão toda, eu sou super friendly, eu tenho, por exemplo, na área agrícola, eu tenho assim, muito espaço para ampliar a produção, quais são as outras vamos dizer, matérias-primas que você precisa, e assim, está mais próximo, né? A mesma coisa Europa, com todas as dificuldades que tem, mas não é o foco do governo, né? Vamos reduzir um pouco não, né? O Brasil tem um custo de tarifas de importação gigante. Vamos tornar o país mais free trade, né? Assim, mais livre, com custos menores, etc. Mas não é de jeito nenhum, não está no DNA desse governo de jeito nenhum. E Luiz, quando você discute PIB, sempre vem aquela questão da produtividade do trabalhador brasileiro, né? A mão de obra, a qualidade da mão de obra brasileira, de certa forma, ela afasta, talvez, empresas que necessitem processos mais complexos?
Eu acho que sim, algumas empresas não vêm para o Brasil por conta disso. Né? O Brasil tem uma questão com a educação muito grande, né? Eu tenho um trabalho grande no Instituto FEFIG, que é focado em ajudar o setor público a aumentar a qualidade de educação das crianças, né? A gente, até agora, já alcançou um pouco mais de 225 mil crianças, então tem algum impacto um pouco maior, mas nas nossas andanças a gente vê claramente que o Brasil está muito longe de entregar uma qualidade razoável na educação. Isso é um problema, sim. E o avanço da tecnologia vai tornar isso um problema muito maior. Porque você tem aqueles que vão ter capacidade de usar a tecnologia nova e aqueles que não vão ter capacidade. Não me parece de jeito nenhum que o Brasil está indo para o caminho daquela região que vai conseguir usar todas as novas tecnologias. Infelizmente. Então, você acaba tendo um hiato, né, uma diferença entre os países que são capazes e os que não são capazes muito grande. E não se resolve de uma hora para outra, né, essa questão de jeito nenhum. É um processo ao longo é um processo geracional, né? Não é um processo nem de anos, talvez nem de décadas, de gerações. Né? Dadas essas condições, o Brasil deve depender cada vez mais do agronegócio? Então, aonde o Brasil ele é dinâmico, né? Aonde o Brasil está na fronteira? É no agronegócio. Né? Hoje já responde, se você pensar no agronegócio num sentido mais amplo, ele já é quase 1/3 do nosso PIB. Né? Eu acho que a gente vai continuar indo muito bem nessa área, mas poucas são as áreas que a gente tem capacidade de competir com os outros países. Né? Uma coisa interessante é, quando você olha o que acontece, vamos dizer, nas empresas americanas, por exemplo, né? Elas crescem 20%, 30% ao ano o seu lucro. Quando a gente olha as empresas brasileiras, na média, sei lá, desde a pandemia, praticamente elas não cresceram nada em termos nominais. Assim, em termos reais, então, nem se fala. Por quê? Porque o ambiente aqui não está mais, embora com as reformas, a área de infraestrutura vai muito bem, saneamento, o volume de investimento, que não tinha, era zero quase, vai crescer muito, em várias áreas vai crescer muito, né? Mas, assim, quando você olha em geral, o nosso ambiente não está ficando melhor para as empresas, está ficando mais difícil. Né? Acabamos de falar de política monetária, da taxa de juros e tal. O Brasil tem uma taxa de juros neutra de 4,5%, mas quando você olha a curva longa, é 6%, 6,5%. Pô, é muito difícil que um negócio que tenha um funding a 6, 7, 8% acima da inflação consiga ser muito rentável. Né? Então, assim, a gente tem que olhar muito mais para as causas, né, da nossa economia não ser uma economia dinâmica do que a gente está olhando hoje. Dá para ficar otimista com o Brasil? Não dá. Não dá. Eu penso o seguinte, quer dizer, o Brasil ele é aquele país que aqueles que acham que vai se tornar uma Venezuela, eu acho, olhando a nossa história dos últimos 30, 40 anos, eu acho que a chance é muito baixa ou quase inexistente. Mas também de se tornar um tigre asiático, uma coisa assim, também é quase inexistente. É um país que está no meio do caminho. Eu acho que isso não vai mudar. Né? Infelizmente, a minha visão hoje sobre o que está acontecendo do ponto de vista das políticas públicas, a gente está piorando em vez de estar melhorando. A gente podia estar, né, dentro desse range, que não é um espetáculo, mas não é muito ruim, na parte de cima, indo na direção mais certa, eu acho que a gente está indo na direção mais errada. Por quê? Primeiro, o Brasil não está reformando praticamente mais nada, e tem muita coisa para fazer. Segundo, só se pensa em aumentar o tamanho do Estado. Né? Não, para eu arrumar, eu preciso ter mais arrecadação. Pô, isso aí você está avançando no setor privado. Uhum. É um setor privado que já está muito esquisado pela excesso de carga tributária. A gente tem carga tributária de primeiro mundo num país que entrega um serviço de terceiro mundo. Né?
3, quando você olha o que está acontecendo nas empresas estatais, é de chorar. Né? Oi? Por quê? Porque se mudou completamente a gestão dessas empresas. Essas empresas, o objetivo delas é, como disse o presidente, é servir a visão que o governo tem sobre as coisas. Não me parece que isso é a melhor receita para as empresas irem bem. A gente tem uma vantagem muito grande que está nos ajudando barbaramente, que é a história do pré-sal. Né? Então, a nossa conta petróleo de óleo, ela é muito superavitária. Então, o Brasil tem ele tem um bônus gigante desse lado que está ajudando a que as coisas não fiquem muito piores. Mas que a gente, sem dúvida, está indo para o lado errado, eu acho que está. A gente está aumentando a carga tributária, agora a gente vai ter que ter, infelizmente, uma taxa de juros mais alta para ter a mesma inflação, quer dizer, menos crescimento. Nós não estamos olhando para fora e tentando nos aproximar das cadeias produtivas do mundo. É um país muito fechado, com raras exceções, como, por exemplo, o setor agrícola. Então, assim, você tem hoje um risco jurídico gigante que não existia antes. Então, assim, não é um conjunto de políticas que está nos levando para um lugar melhor. Pelo contrário. Isso pode afetar o câmbio também? Não, já afetou. É que o câmbio, ele é interessante isso, porque o câmbio, no final, ele é a consequência de um monte de coisas. Né? Ele é a consequência do balanço de pagamentos, mas ele também não deixa de ser um ativo. Né? O nosso balanço de pagamentos é um espetáculo. Nós temos uma balança comercial que beira os 100 bilhões por ano. Veio muito de soja, setor agrícola e petróleo, né, que ajudaram muito fortemente. Com isso, a conta corrente do Brasil é em torno de 1% do PIB, que é bem baixa para um país emergente. Como a gente tem um investimento direto de 3% a 3,5%, a gente tem um belo superávit no balanço de pagamentos. É um país que não tem endividamento externo, liquidamente ele até tem mais dólares do que endividamento no setor público. Quando você soma o setor privado, dá quase que 0 a 0. Então é um país que não está nada alavancado, pelo contrário. Então, assim, do ponto de vista do balanço de pagamentos, a gente deveria ter uma moeda muito mais apreciada. Mas, como a gente está num processo bem gradual, mas assim, de piorando um pouquinho, apesar do crescimento maior, o que acaba acontecendo é que o câmbio fica mais depreciado. E a gente fica mais fragilizado ao que está acontecendo lá fora, apesar desse balanço de pagamentos tão bom. Entendeu? Então, em termos de... O Brasil acaba sofrendo mais que outros países pelo fato, por exemplo, de o Fed demorar mais para cortar os juros, assim. Eu não sei se ele sente mais que os outros países. É que, como ele está... Vamos dizer, por exemplo, se a gente tivesse uma política fiscal que tivesse ficado mais robusta e não menos robusta, a gente seria muito menos suscetível. Agora, quando acontece isso, você fica mais suscetível. Né? Quando você vê uma decisão dessa, que espero que seja bem esclarecida e melhor e tal, do Copom, você fica mais suscetível. Porque as pessoas começam a ter dúvidas que elas não tinham antes. Quando a gente fala de risco jurídico, tem investidor que deixa de investir por conta disso. Quando você olha o resultado das empresas, ele não está crescendo. Está crescendo muito pouco. Enquanto que em vários outros países do mundo está crescendo bem. Então você vai investir em quem? Aquele que o lucro não cresce ou aquele que o lucro cresce? Legal. E... Luiz, vou tocar na questão da decisão do Copom, né? Aproveitando o gancho aqui para voltar a falar de política monetária. No mercado falava-se muito que a partir do momento que talvez, até um número simbólico, né? A Selic caísse abaixo de 10%, poderia voltar isso há meses atrás, né? Poderia voltar um investimento significativo para a renda variável, né? O que a gente tem visto é algo bem diferente, né? Em termos de fluxo para fundos, os multimercados continuam sofrendo,
resgates, e de renda fixa está entrando, assim, muito dinheiro, né? Mais de 100 bilhões já. De dinheiro local, né? Dinheiro local. Como que fica essa conta, assim? A volta para a renda variável tá fora do horizonte, talvez? Quando você tem essa noção de que isso é um conjunto de coisas. Primeiro, que fora do Brasil as empresas estão indo muito bem. Então, sempre a gente está competindo com os outros países. Né? Então, o investidor olha para os Estados Unidos e fala, putz, a empresa aqui não parou de crescer, o resultado delas ficando mais saudável, etc, etc. Por que eu vou investir num mercado que o lucro das empresas não está crescendo? Então, o país está crescendo mais. O ano passado até foi um crescimento um pouco focado em agrícola, né? Mas esse ano não, o crescimento está mais espalhado. Mas as empresas não estão fazendo tanto mais dinheiro. Então, por que eu vou investir numa empresa? Daí você fala, não, as empresas brasileiras estão baratas. É super verdade. Só que, se o lucro não cresce, elas vão continuar baratas. Então, quando você olha os estrangeiros, eles já sacaram 32 bilhões só este ano. Quando você olha a indústria de fundos de ações, todos os dias tem saque, com raríssimas exceções. Por que isso? Por conta de tudo que a gente já comentou aqui. A situação fiscal ficou mais fragilizada, talvez o juro tenha que ser mais alto, o risco jurídico para investimento, o risco jurídico é muito relevante. Às vezes é a decisão de investir ou não, às vezes o negócio é bom, mas tem um risco jurídico muito alto, eu não vou investir. Eu, estrangeiro, né? E, de novo, está competindo com o resto do mundo. Então, assim, infelizmente, não parece que daqui até, sei lá, o final deste ano, o final do ano que vem, o Brasil estará melhor do que hoje. Se eu estou com receio que ele vai estar melhor do que hoje, eu não vou investir hoje. Eu digo eu como investidor de uma maneira geral, né? A não ser naqueles negócios que realmente, por exemplo, a área de infraestrutura está indo muito bem, tem muita coisa legal acontecendo e vai continuar acontecendo, além do setor agrícola, etc. Mas, assim, difícil. Olhando para os próximos anos, a gente pode ver talvez um efeito semelhante ao talvez que a gente analisou nos anos anteriores, assim, da Bolsa Americana superando com folga a Bolsa Brasileira? Sim, sim. Esse ano já aconteceu, né? Agora, eu não lembro se eu estou certo nesse número, mas a Bolsa Americana está subindo no ano em torno de 6%, 7%. A nossa Bolsa em dólar está caindo 12%. Sim. Alguma coisa está acontecendo. E eu acho que os sinais que a gente está dando são sinais ruins. O investimento está caindo, mesmo com o juro caindo, o investimento continua caindo. É ruim é que vamos dizer, a incerteza tem aumentado. Né? A gente vê claramente uma briga dentro do governo, vê o Haddad com uma agenda racional, mas, putz, coitado, o cara está lá meio sozinho, né? Quer dizer, claramente a gente precisa olhar para as despesas públicas e, puta, a discussão, você viu, a ministra acabou de dizer, olha, nós vamos fazer um trabalho, aliás, faz 1 ano e meio que eles estão lá, por que esse trabalho já não foi feito, né? De olhar para as despesas. Ah, não, nós vamos produzir um negócio e depois vai ser uma decisão política. Porra, se depender da narrativa, a gente sabe para onde vai esse conjunto de medidas de despesa. E não dá para nos levar para a sustentabilidade fiscal sem cortar despesas. Não dá mais. Quer dizer, existe hoje uma rejeição forte da sociedade no final do Congresso em aumentar receitas, né? Maravilha. Luiz, acho que as perguntas que eu tinha eram bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você gostaria de comentar, acrescentar? Geopolítica, economia? Não, eu acho que é isso. Quer dizer, o Brasil, como ele está hoje diante de... ele não está com um caminho muito claro, fica difícil a gente estar no radar dos investidores lá de fora. Os investidores brasileiros, por conta desse juro mais alto, eles ficam confortáveis na renda fixa, então é difícil, a não ser assim, projetos de infraestrutura bacanas, que tenham
vamos dizer, uma taxa de retorno no tempo, mesmo no longo prazo, bacana. Isso tudo está acontecendo, eu acho que vai acontecer. De novo, eu não sou aqueles que acham que o Brasil vai para o buraco, mas, infelizmente, na margem a gente está piorando e não melhorando, infelizmente, né? Apesar de ter feito 6, 7 anos de grandes reformas e ter melhorado muito comparado com o resto do mundo, agora nós estamos andando para trás. Uhum. No caminho que tá fadado a ser emergente para sempre, né? Ah, sim. Não tenho dúvida. Daqui a pouco, né, o Brasil é aquele, né? Chega perto do precipício, de repente, opa, volta, tal, mas putz, você depois tá volta ali no né? precipício de novo. Exatamente. O Brasil, ele não deveria jamais ter perdido o grau de investimento. Quando você olha, depois que ele perdeu o grau de investimento, o que aconteceu de coisa ruim, ou deixou de acontecer coisa boa no Brasil, foi assim, um custo gigantesco. De um custo criminoso, infelizmente. E essas mudanças assim, de agência, de certa forma, melhorou marginalmente, né, a questão em relação à visão como as agências de rating vê o Brasil, né, melhorando perspectiva. Olha, eu sou bastante crítico às agências, elas são completamente atrasadas, eu acho que elas fazem, inclusive, um certo desserviço. O que se esperava que elas pudessem trazer um serviço positivo, você viu o que eles fizeram com os junk bonds, etc., tudo uma banda de porcaria de títulos colocando como AAA, quer dizer, claramente foi uma decisão atrasada da Moody's. Claramente, eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, no momento que a gente está piorando a situação fiscal, eles falam que o Brasil está melhorando. Acho que eles não estão. Acho que estão vendo o jornal de 2 anos atrás, e não o jornal de hoje. Enfim. Mas é o que é, né? É o que é. Maravilha. Luiz, agradeço bastante a sua participação aqui, um prazer, uma aula para gente. Imagina, que esse prazer é enorme, viu? Foi um prazer. Muito obrigado aí por ter me chamado. Maravilha, a porta está sempre aberta aqui. Tá ótimo. Fica aqui mais um Vozes do Mercado. Obrigado pela sua audiência.